Movimento Circular Uniforme, o MCU. Vamos começar pelo nome, certo? Por que é circular? Circular significa o quê? A trajetória circular. Então o móvel vai estar andando em círculo, certo? Para ser uniforme, o que é uniforme? O módulo da velocidade é constante. O valor da velocidade não muda. Então, pelo fato de ser uniforme, significa que o módulo da velocidade é constante. O que significa isso na prática? Se eu tiver um móvel andando e a velocidade dele nesse ponto aqui for de 10 metros por segundo, o que isso significa? Que no outro ponto da trajetória não pode ser 9, daí não é MCU. Não pode ser 11, 12, daí não é MCU. Se eu tenho a velocidade de 10 metros por segundo, nesse ponto aqui, a velocidade tem que ser a mesma, de 10 metros por segundo. E nesse ponto, também vai ser a mesma. Olha lá, a velocidade de 10 metros por segundo. Eu não posso dizer que o MCU tem velocidade constante. Toma cuidado com isso, porque velocidade é um vetor. E observe que esta velocidade é diferente desta, que é diferente dessa aqui, tá? Mas o valor da velocidade é sempre o mesmo e isso é a característica do MCU. Se eu tenho o mesmo valor de velocidade, eu tenho a mesma rapidez. Então, se eu te falar que o móvel leva 5 minutos para fazer uma volta, a próxima volta ele vai levar 5 minutos, e a próxima 5 minutos, e a próxima 5 minutos, porque ele está com o mesmo valor de velocidade, ele está com a mesma rapidez, certo? Bom, como é um movimento que é dito periódico, porque ele se repete sempre igual, todo movimento periódico na física vai ter período e vai ter frequência. O que é período? Observe que o período não é representado pela letra P, e sim é representado pela letra T. T de quê? De tempo. Período é um tempo, mas não é um tempo qualquer. O período é o tempo para formar um ciclo completo. No nosso caso, vai ser o tempo para o móvel fazer a volta completa. Por isso que o conceito de período é o tempo para o móvel dar uma volta completa. Mas nem sempre esse tempo é dado no exercício. Por exemplo, o exercício poderia dizer que esse móvel deu 10 voltas em 30 minutos. Bom, o período é um tempo, é T, mas eu não posso dizer que o período é 30 minutos, porque os 30 minutos é para dar 10 voltas. O período seria quanto? Dá para fazer de cabeça. Se 10 voltas é 30 minutos, uma volta só vai levar 3 minutos. Como é que tu fez isso de cabeça? Tu pegou o tempo total, 30 minutos, e dividiu pelo número de voltas, que é 10. Observe que o período que é o tempo para dar uma volta inteira é 3 minutos. E como é que tu equacionou isso? Pegando o tempo total e dividindo pelo número de voltas. Esse vai ser a nossa formulazinha para o período. Posso fazer com regra de 3? Pode fazer com regra de 3 também. Eu tenho que o período seria o tempo total, e eu vou dividir pelo número de voltas. Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. O tempo total é 30 minutos, dividir pelo número de voltas, eu tenho o período. Bom, o período tem unidade. Unidade de quê? Se ele é um tempo, né, é a mesma unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidade, o período é o segundo. É o que mais vai aparecer nos exercícios para ti. Mas qualquer unidade de tempo serve para o período. Por exemplo, se perguntar qual é o período da Terra em torno do Sol, eu estou perguntando quanto tempo a Terra leva para fazer uma volta completa no Sol. Alguns de vocês vão pensar, 365 dias. Tá correto, tu usou a unidade dias. Outros vão pensar assim, 12 meses. Tá correto também, tu utilizou a unidade meses. E outro simplesmente pode dizer assim, é um ano. Ano também é unidade de tempo, também pode ser a unidade de período. Já a frequência, o que é uma frequência? Frequência significa o que é o número de repetições numa unidade de tempo, em qualquer situação. Qual é a frequência das aulas de física no teu cursinho? Alguns vão dizer assim, é duas vezes por semana. Tu está dizendo a quantidade de vezes que está repetindo as aulas de física no intervalo de uma semana. Por que tu não fala o número de aulas de física no ano inteiro? Professor, daí fica difícil, eu vou ter que fazer um monte de conta. Então a gente, quando faz uma frequência, a gente vê o número de repetições na melhor unidade de tempo para expressar.
A frequência pode ser a frequência cardíaca. Qual é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que repete os batimentos do coração. Ah, eu vou fazer por hora. Ninguém vai ficar uma hora contando as batidas do coração. Então a gente fala nossos batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, 80 batimentos por minuto. Ou seja, repete em um minuto 80 batimentos, no próximo minuto 80 batimentos e assim por diante. Isso é uma frequência. Então toda frequência é o número de repetições, que no nosso caso é o número de voltas, porque a gente está estudando um movimento circular. É o número de voltas numa unidade de tempo. Mas nem sempre a frequência vai ser dada. Então, muitas vezes, vai me dar uma quantidade de voltas e eu vou ter que dividir pela unidade de tempo que eu quero. Então, a minha fórmula de frequência seria o número de voltas dividido pelo tempo que eu vou ter no meu exercício. Observe que a fórmula da frequência e a fórmula do período são muito parecidas. O período é tempo pelo número de voltas e a frequência é número de voltas por tempo. Uma é o inverso da outra. Por isso que nós falamos que período e frequência são grandezas inversamente proporcional. Então tu não vai te preocupar, se tiver uma, tu vai ter a outra. Se a frequência é 2, o período é 1 sobre 2, é 1 meio. Se tu tens que o período é 50, a tua frequência vai ser 1 sobre 50. É só inverter o período, tu tem a frequência e vice-versa. Qual é a unidade da frequência? A unidade da frequência é o inverso do período, ó, é o inverso do período. Se o período é o segundo, a unidade da frequência é 1 sobre segundo. Ah, mas eu não vejo isso nos exercícios, 1 sobre segundo. Até pode aparecer, mas não é comum. Porque 1 sobre segundo significa hertz. Tudo que falar em frequência e falar em hertz é por segundo. Tu pode estar estudando lá a parte de ondas. Uma determinada rádio, a frequência é 90 megahertz. Significa o quê? Que são 90 milhões de ondas por segundo. Tá? Então o hertz sempre significa por segundo. Na mecânica, as máquinas mecânicas, a frequência é medida muito por minuto. Então uma determinada máquina, que pode ser o motor de uma furadeira, né, pode ser o motor do automóvel, que nós olhamos no tacômetro quando estamos dirigindo, nós temos em RPM. Então se uma determinada máquina gira, não é? Em RPM, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o exemplo seja 7.200 RPM. Tu vai ter que transformar no teu exercício para hertz, que é por segundo. Daí vem a dúvida, e agora, o que que eu faço? É só pensar, se aqui eu estou dando 7.200 rotações, voltas em 1 minuto, e hertz é por segundo, imagina em 1 minuto. Em 1 minuto vai dar 7.200 voltas. Em 1 segundo é menos tempo, vai dar menos volta. Então eu vou dividir. Mas eu vou dividir por quanto? 1 minuto equivale a quantos segundos? 60. Eu vou pegar essa frequência aqui, vou dividir por 60 e vou ter em hertz. Então esta frequência em hertz seria 7.200 dividido por 60. Aqui vai me dar quanto? 720 dividido por 6. Aqui daria 10, 12, 120 hertz. Então 7.200 equivale a 120 hertz. Simplesmente eu dividi por 60 para ter unidade em hertz. Também pode aparecer nas máquinas mecânicas, já que hertz é por segundo, RPS, rotação por segundo. Mas o mais comum é aparecer as máquinas em RPM e para a gente botar nas nossas equações, transformar em hertz. Então nós vimos aqui que o período e a frequência, basta ter um para a gente ter o outro. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que tem muito exercício de física que fala sobre relógio. E quando fala sobre ponteiros de relógio, é melhor tu pensar no período, tá? Por quê? Porque o período é o tempo para dar uma volta. Se eu te perguntar qual é o tempo, né? Qual é o período do ponteiro dos segundos? Se a gente pegar aquele relógio tradicional, que geralmente as casas têm lá na parede, lá na tua cozinha, a gente tem um ponteiro menor, preto, um ponteiro maior, preto, e um bem magrinho, fininho, vermelho, que anda rapidinho. Aquele vermelhinho, fininho, é o ponteiro dos segundos. Se eu perguntar qual é o período do ponteiro dos segundos, tu vai associar que é o tempo para ele dar uma volta. Quanto tempo ele leva para dar uma volta? Ah, professor, rapidinho, leva 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Agora, se eu te perguntar qual é
o período do ponteiro dos minutos? O ponteiro do minuto é aquele maiorzinho. Vamos supor 3 horas da tarde, seria isso aqui. Esse é o ponteiro dos minutos, o grande. Ele, às 3 horas, está nessa posição. Ele vai dar novamente nessa posição quando for 4 horas. Ou seja, ele faz toda a volta, ele leva 1 hora para fazer a volta completa. Então, o período do ponteiro dos minutos é 1 hora, que nós sabemos que 1 hora é 3.600 segundos. E o período do ponteiro das horas? Muita gente erra isso. Qual é o período do ponteiro das horas? Como eu falei para vocês, 3 horas seria isso aqui. Vamos supor que agora é 3 horas da tarde. 3 horas. Os ponteiros vão se movimentando. Esse aqui anda mais rápido. Vai ser 4 horas, 5 horas, 6 horas. E num determinado momento ele vai cair nas 3 horas novamente. Daí ele fez uma volta completa. Ah, professor, é 24 horas? Não. Porque ele vai estar no ponteiro das 3 horas da tarde e depois na madrugada ele vai chegar nas 3 horas da madrugada. Então ele vai fazer uma volta completa em 12 horas. Então o período do ponteiro das horas é 12 horas. Se eu quero em segundo, eu não vou fazer essa conta. 12 vezes 3.600 segundos seria o período do ponteiro das horas. Agora a gente vai falar sobre velocidades no movimento circular. Nós sabemos que velocidade, né, são rapidez dos movimentos. No MCU nós temos 2 tipos de velocidade. A velocidade pode ser linear, também chamada de tangencial. Por quê? Porque em cada instante, não é, a velocidade vai estar tangente à trajetória, certo? A velocidade sempre é tangente à trajetória, por isso chamada velocidade tangencial. E ela é chamada velocidade linear porque ela é como se o móvel andasse em linha reta. Ah, então como se fosse MRU? Sim. Qual era a velocidade do MRU? ΔS sobre ΔT, certo? Ah, mas no livro de física não aparece ΔS sobre ΔT. Não, justamente porque nós vimos aqueles conceitos de período e frequência. Então observe, o que eles fazem? ΔS sobre ΔT, mas a gente faz para uma volta completa. Qual é a distância que o móvel anda em uma volta completa? Aqui seria ΔS no nosso exemplo, de A até B é um ΔS. Mas se ele der uma volta completa, ele vai sair do A e vai chegar novamente no A. Quanto é que ele andou? Ah, eu não sei. Não, mas ele andou o contorno da circunferência. E esse contorno vai depender do raio. Se eu tenho uma circunferência com raio maior, ele vai andar uma distância maior. Dentro da fórmula do contorno da circunferência lá na matemática, nós temos que a distância que ele anda é 2πr. Ah, para dar uma volta completa, ele anda 2π vezes o raio? Sim. E quanto tempo ele leva para fazer uma volta completa? O tempo para dar uma volta completa nós chamamos de período. E quando é período é o T maiúsculo, tá? Quando ele anda um tempo qualquer daqui até aqui, eu chamo de T minúsculo. Se der 3 voltas e meia, o T é T minúsculo. Agora, quando ele fecha uma volta completa, daí é o T maiúsculo, é o período. Então vai ser sobre o período. Só que, geralmente, as equações aparecem em função da frequência. Então essa velocidade que é 2πr sobre o período, ficaria desta maneira aqui, ó, velocidade é igual a 2πrf. Porque período e frequência são inversamente proporcional. Se o período está na divisão, a minha frequência aparece na multiplicação. Já a velocidade angular, já está dizendo, angular de ângulo, significa giro, tá? Isso aí é a nossa dica aqui, ó, velocidade angular, tu vai pensar no giro. Tudo que gira mais tem maior velocidade angular. Talvez vocês já pegaram uma bicicleta e viraram ela de cabeça para baixo com as rodas para cima. Daí tu vai pegar o pedal e vai começar a girar. Tu vai ter 2 polias ali. A coroa que é maior e a catraca que é menor. Quando tu fizer esse movimento, tu vai ver que a pequena vai girar mais. Então ela tem maior velocidade angular. Velocidade angular tem a ver com o giro. Então se o móvel sai do ponto A e vai até o ponto B, ele anda um ângulo, que eu chamei de ΔΦ. A velocidade angular vai ser ΔΦ sobre ΔT. Ah, mas não é assim que aparece a fórmula? Mesmo esquema.
aparece para uma volta. Pessoal, uma volta, qual é o ângulo que ele anda? Ele sai de A e vai até B. Uma volta completa, tu vai me dizer 360 graus. Só que esses 360 graus corresponde a quanto? A 2π radianos. Porque eu não posso misturar graus com números decimais. Então o ângulo que ele anda é 2π. Dividido, qual é o tempo para dar uma volta? Qual é o tempo para dar uma volta? É o período. Então vai ser dividido pelo período. Da mesma forma que eu fiz a velocidade é igual a 2πrf, eu troquei o período pela frequência, eu vou ter que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, 2πf. Observe o seguinte, que as duas equações são muito parecidas. O que difere uma da outra é o raio. Então 2πf é a velocidade angular. Eu posso juntar as duas e fazer uma relação. A linear, que é o V, 2πf eu coloco o ômega vezes o raio, certo? Então eu tenho que velocidade é igual a ômega R. Esta é a relação que eu tenho da velocidade linear com a angular. E a aceleração centrípeta, que nós vamos chamar de AC, também é um vetor. Bom, o móvel está nessas posições que eu marquei e a velocidade ela é tangencial. O que acontece aqui? A aceleração centrípeta ela é perpendicular à velocidade. Ó, aceleração centrípeta e aceleração centrípeta. Observe que ela forma 90 graus com a velocidade. Por isso ela tem outros nomes. A aceleração centrípeta também pode ser chamada de aceleração normal, e ela aparece também na direção do raio. Essa aceleração pode ser chamada de aceleração radial. Então a aceleração ou é normal ou é radial, e no Enem foi usada também o termo aceleração lateral. Bom, a aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio. A unidade é metro por segundo ao quadrado, a mesma unidade de aceleração. Tome um cuidado. Se o exercício fala que a aceleração centrípeta é constante, está errado, porque a aceleração centrípeta é um vetor. O vetor aqui é diferente daqui, que é diferente daqui. Mas eu posso dizer que no MCU tem o módulo da aceleração constante, tem o valor da aceleração constante. Por quê? Porque o valor da velocidade é sempre o mesmo. E o raio em toda a trajetória também tem o mesmo valor. Então o módulo da aceleração é constante.